comentar com vocês neste vídeo sobre o Vitor Hugo, que é o novo reforço do Bahia. Portanto, é um vídeo especialmente para a torcida do Bahia, para os torcedores e as torcedoras do Bahia. Meus amigos, se trata de um jogador aí que pode ser bem interessante para o Bahia. É um zagueiro de 31 anos que ficou muito conhecido aqui no Brasil em virtude, sobretudo, da sua passagem pelo Palmeiras. As suas passagens, né? Já que foi mais de uma. E já na segunda passagem, ele demonstrou uma certa evolução em relação à primeira, aperfeiçoando algumas questões ali do jogo dele, corrigindo ali alguns erros que ele cometia. E isto o levou novamente para fora do Brasil, né? Vitor Hugo é um jogador que tem passagem pela Fiorentina, não foi uma passagem muito boa pela Fiorentina, o que era normal, né? No clube europeu nem sempre as coisas funcionam tão bem para os nossos jogadores, né? Sobretudo para os zagueiros. Acho que Fiorentina e Vitor Hugo era algo que não combinava tão bem assim, e eu vou explicar por quê com vocês aqui. Acho que então foi uma avaliação aí um tanto quanto equivocada da equipe italiana, da Viola. Contudo, Vitor Hugo não foi um jogador horroroso na Fiorentina, não é isso. Acho que teve ali muito a ver com a questão de característica do jogador e do time. É que lá na Itália, eles gostam que esse zagueiro saia muito da linha, né? Mas que o faça com certa segurança, ou seja, quando ele deixa aquela primeira linha defensiva e avança um pouco a bola, isso é muito positivo, é tido como algo realmente importante para o zagueiro, mas o zagueiro não pode cometer muitos erros nesse tipo de jogada. E pelo menos, ainda que não cometa muitos erros, não demonstrar muita insegurança, porque quando demonstra insegurança, tem uma tendência a atrair outros jogadores da equipe para a região da bola, né? E a equipe acaba não ganhando superioridade numérica com essa saída. Então não adianta de nada o zagueiro ele tentar fazer uma série de bola e não gerar essa segurança aí na saída. Então, acho que por causa disso ali, ele não combinou tão bem assim ali com a Fiorentina, mas eu volto a dizer, não foi um zagueiro, não foi um desastre não, muito longe disso, né? Ele estava atuando pelo Trabzonspor da Turquia, né, um time pequeno do futebol turco, mas estava apresentando bons números. O fato de ser um time pequeno no futebol turco importa muito menos, né, porque esses times do futebol turco têm tido muito dinheiro, né, conseguem aí ter bastante investimento e acaba contratando jogadores interessantes aí mundo afora. Então não é nenhum absurdo, mas não é um time grande, evidentemente, do futebol turco. Claramente que eu não via os jogos do Vitor Hugo, todos os jogos do Vitor Hugo no Trabzonspor, era um outro jogo, sobretudo quando o time tinha participações ali teve participação na Copa Europa, né, um outro jogo sendo Turcão, jogo contra o Fenerbahçe, contra o Galatasaray, deu para ver também alguns outros jogos, né, contra o Başakşehir também deu para ver o jogo dele, enfim, mas não foram todos os jogos, e aí eu precisei me dedicar aí nessa manhã a estudar um pouco, e também um pouco antes já vinha estudando o Vitor Hugo, porque o Fluminense estava manifestando interesse também em contratá-lo. Então o Fluminense, no primeiro momento, olhou para a possibilidade, ficou dormindo no ponto, e o Bahia foi lá e contratou o Vitor Hugo. Antes de continuar com essa conversa aqui, gente, queria só chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet. Para você, torcedor e torcedor do Bahia, que curte uma aposta esportiva, esta é uma casa de aposta realmente interessante, né? É uma gigante mundial bookmaker, né, que patrocina inúmeras equipes aí mundo afora, né? Patrocina aí o Liverpool, Barcelona, muitas outras equipes, inúmeras competições aqui de futebol brasileiro, como a Copa do Nordeste. Enfim, é uma gigante realmente das casas de apostas que trata você de fato como um consumidor, não fica aí te enrolando muito, um cadastro é simples, rápido, sem burocracia, né? E o mais importante, né, se você ganhar uma boa soma ali na 1xBet, esse dinheiro vai entrar imediatamente na sua conta após o saque, sem nenhuma burocracia. Isso é muito importante, gente, porque se você ganhar R$100 na casa de aposta e pedir o saque, você vai receber sem problema. Se você ganhar, tipo, tiver só de gastar 5 mil, 10 mil, 8 mil, aí, meu irmão, para você receber, olha, contar para você, viu? Aí você vai perceber que tem casas de apostas e tem a 1xBet, tá? Tem gente que demora 3, 4 meses aí para receber, um desgaste. Olha, na 1xBet é diferente. Não conhece? Usa o link que está na descrição deste vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar lá na 1xBet. Porém, é muito importante que você utilize o código promocional 1xJosa quando você se cadastrar. Para quê? Para mostrar para eles que você chegou lá no 1xBet graças aqui a minha dica aqui deste canal. E aí eles vão ficar sabendo também que foi por causa de mim e vale a pena investir aqui neste canal. Ou seja, é um código identificador. Então conta aí com a sua força, caso você curta uma aposta esportiva, tá bom, gente? O 1xBet, tá ok? Voltando então a falar do Vitor Hugo. Bom, é um jogador de 30 anos de idade, é um jogador canhoto, né, um zagueiro canhoto. Tem algumas características importantes dele que podem servir para o Bahia. De início, né, até atrelando um pouco ao comentário inicial que eu fiz sobre a participação dele na Viola,
é o zagueiro que precisa melhorar a saída de jogo, tá? Se a gente pensar o Vitor Hugo e o Tite, na minha opinião, o Vitor Hugo está muito à frente do Tite, tá? É um zagueiro melhor do que o Tite, tá? Por vários aspectos, tem uma carreira melhor, né? Muito mais protagonista do que a do Tite, foi mais decisivo, ganhou mais títulos importantes do que o Tite. Tudo isso a gente coloca na conta do Vitor Hugo em relação ao Tite. Contudo, o Tite é um zagueiro mais técnico na saída de jogo, né? E o Vitor Hugo não tem essa característica tão aperfeiçoada assim como tem hoje o jogador do Fortaleza. Não que no jogador do Fortaleza essa característica seja absurdamente positiva, não é nada disso. Mas o Tite é tecnicamente um zagueiro melhor do que o Vitor Hugo. Contudo, o Vitor Hugo compensa muito na questão da velocidade, ainda é um jogador veloz, tá? Compensa muito na cobertura, é muito bem feita. E vou dizer mais para vocês, a cobertura dele é boa até mesmo quando ele sai do lado esquerdo para cobrir um pouco mais à frente e também para cobrir o lado direito, tá? Com aquele zagueiraço ali do lado direito, o primeiro zagueiro sai da linha e precisa de cobertura, ele faz muito bem. E às vezes até quando precisa chegar ali na lateral direita, ele também tende a chegar bem, porque é um zagueiro veloz. E é um zagueiro, para essa questão da marcação, parece que ele encurta campo, né? Ele chega realmente muito bem. Não é só velocidade, parece que é time na hora de chegar e fazer a cobertura ali. Então é um zagueiro veloz, que tem uma boa cobertura, né? É um zagueiro que tem ali um jogo aéreo muito bom, sempre tem um jogo aéreo muito bom. Não somente um jogo aéreo defensivo, mas um jogo aéreo ofensivo também. É um cara que faz gols, entrega gols, sempre faz os golzinhos ali na temporada, sempre vai ter 1 ou 2 golzinhos. Acho que em 2019, né, gente, que ele jogou muito pouco, ali também tivemos a pandemia, né? Acho que ele fez 10 jogos apenas, ou 11 jogos, acho que 10 jogos apenas. Ele não fez nenhum gol, mas se você olhar as temporadas do Vitor Hugo, ele sempre vai entregar um golzinho aí, tá? No mínimo um golzinho, né? Porque ele é muito bom nesse jogo aéreo também ofensivo. É um zagueiro que é alto, mas também tem muita impulsão e tem tempo de bola. Isso é muito importante nesse jogador e é muito importante também para o zagueiro, sobretudo defensivamente falando. O zagueiro precisa mandar muito bem no jogo aéreo. Vitor Hugo tem essa característica como algo muito desenvolvido no seu jogo. E nisto, ele supera muito o zagueiro do Fortaleza neste momento, né? Sobretudo neste momento, porque defensivamente, no jogo aéreo, o Tite não vem muito bem e o Vitor Hugo tá mandando muito bem nesse tipo de característica de jogo, tá bom, gente? Então, manda bem no jogo aéreo, ofensivo, defensivo, faz muito bem a cobertura, né? Na questão, por exemplo, do 1 contra 1, consegue chegar muito bem em grande parte, na grande maioria dessas disputas, no 1 a 1 consegue vencer. É um zagueiro que, às vezes, manda muito bem também na questão do alívio ali da bola, daquele setor ali do primeiro terço do campo, quando a bola está ali pingando ali, o pessoal não sabe muito o que fazer. O Vitor Hugo é um cara que tem um entendimento do que fazer. O que ele faz é uma outra história, mas ele tem um entendimento do que fazer, geralmente livra a bola daquele setor, né? Então ele tem boas características que pode servir para o Bahia. Evidentemente que o Bahia, a gente olhar para a forma como essa equipe joga, essa forma do Renato Paiva, ou, né, como ela vai pretender jogar na temporada, o Vitor Hugo é um zagueiro, por exemplo, que deixa um pouco a desejar nessa questão aí da saída mais qualificada do fundo, né? Esse é um ponto. Agora, eu acho que numa linha de 3, com outros zagueiros ali, sobretudo se a gente pensar outros zagueiros mais técnicos do lado dele, acho que ele pode funcionar muito bem. Essa linha de 3 vai precisar de um zagueiro que vai tirar essa bola daquele setor quando for necessário. E este é muito o perfil do Vitor Hugo. No que eu acho que ele ainda precisa melhorar? Precisa melhorar justamente nesse ponto aí, nessa saída do fundo, que melhorou, tá, gente? Vamos deixar claro, tá? Melhorou em relação ao que era no passado. Tanto essa saída com a bola, nessa condução com a bola ali do primeiro campo, né? Do primeiro terço ali, principalmente. Também nesse passe, precisa ter evolução nesse passe aí, nesse passe curto, nesse passe médio, nesse passe longo. Ele precisa ter essa evolução. Não é aquele zagueiro canhoto que faz aqueles lançamentos, né? Como o Tite, por exemplo, faz, né? Não é aquele zagueiro canhoto que dá para contar com ele para armar o jogo ali a partir do primeiro terço do campo. Não dá para esperar isso do Vitor Hugo. Agora, um zagueiro de muita segurança, que entrega muita segurança para a zaga. O que você quer do zagueiro? Se a gente olhar hoje para o futebol moderno, todos os jogadores, em teoria, deveriam ser também construtores e defensores, né? O defensor, portanto, ele também tem que participar, de certa forma, da construção. Esse é um ideal que nem sempre se aplica no futebol moderno, né? E às vezes tem muito jogador defensor aí que vai muito mal porque ele quer construir sem ter condição. Então o Vitor Hugo não é esse zagueiro que tem essa construção tão perfeita a partir do primeiro terço ali do campo, mas é um jogador que entrega aquilo que o zagueiro sempre entrega e aquilo que todo mundo espera que o zagueiro entregue para sua equipe, que é sobretudo a segurança ali no primeiro campo, no primeiro setor, no primeiro terço do campo, né? Então nisso aí é um bom zagueiro.
né? Acho que essa questão da afobação que ele tinha muito na primeira passagem pelo Palmeiras, ele melhorou, tá? Melhorou nessa questão da afobação. Essa questão do passe dele, que já foi muito ruim, já não é tão complicado assim. Eu acho que o Vitor Hugo, contudo, precisa parar de fazer tanta falta. Ele tinha um ponto aí que o tira da partida em algumas situações, né? Precisa evoluir nesse quesito, assim como precisa ainda mais evoluir na questão do passe e nessa saída do fundo. Agora, o zagueiro realmente interessante. Lá na Turquia, no Trabzonspor, ele era titular. Não jogava todas as partidas da equipe, mas não tem problema, o técnico Avicii, o que ele fazia? Ele tirava assim alguns... Ele mexe muito com a sua equipe, né? O Vitor Hugo era zagueiro titular, embora não jogasse todos os jogos, e em algumas partidas que ele começava jogando, o técnico tirava ele da equipe, né? Sempre foi assim esse técnico, então não tem muito a ver com o Vitor Hugo não. Mas havia jogos em que ele não começava e havia jogos em que ele começava e que ele saía no segundo tempo, né? Mas, no geral, era titular da equipe e era tido como um titular importante da equipe do Trabzonspor. Certamente a torcida deve estar aí lamentando sua saída, porque ele tinha uma certa identificação com o torcedor nessa questão do jogo seguro, né? O torcedor do Trabzonspor parece valorizar muito isso, e quando precisava, ele gerava segurança ali para a zaga. Sim, meus amigos, com chutão, né, com a bola para o mato, que aqui é jogo de campeonato. Isso acontecia com o Vitor Hugo no Trabzonspor, vai acontecer no Bahia, e em algumas situações vai dar chutão mesmo. Acho que precisa melhorar isso daí, mas em alguns momentos o chutão também pode ser necessário, e acho que isto é importante, principalmente quando a equipe dispôs de outros zagueiros ali com um perfil mais técnico. Então dá para entender, dá para aceitar um zagueiro com esses problemas colaterais. Por quê? Primeiro, porque você, numa linha de três, você não tem somente um zagueiro. Segundo, os problemas colaterais que o Vitor Hugo entrega para o seu time hoje são muito menores do que anteriormente. Ou seja, ele evoluiu, ele está melhorando, como nessa questão da afobação, essa questão do passe, essa questão do chutão. Nisso tudo ele evoluiu, ele melhorou, né? E mais, acho que, a despeito desses problemas aí, desses efeitos colaterais, o que o Vitor Hugo entrega de bom hoje, para mim, está muito acima dos efeitos colaterais. Aquilo que ele entrega de ruim está muito abaixo daquilo que ele entrega de bom. E, na minha opinião, portanto, é um zagueiro interessante, o Bahia faz muito bem em contratá-lo, e digo mais, acho que é um zagueiro que cairia bem em várias equipes aqui do futebol brasileiro, aqui no Sudeste, inclusive. É um zagueiro que o Corinthians poderia contratar, que o Palmeiras poderia contratar, que o Vasco poderia contratar, o Fluminense, que esteve interessado nele, poderia contratar. Então, chegaria muito bem para essas equipes, também chega muito bem para o Bahia. Acho que é o tipo de contratação que o Bahia tem que fazer. Quando a gente olha para alguns nomes que o Bahia trouxe, nem sempre a gente via desempenho nesses jogadores. Nem sempre estavam muito bem nas suas equipes, né? O Vitor Hugo não, ele estava entregando muito bem no Trabzonspor. Então é uma contratação de um jogador em que o campo desenhava, esse jogador aqui é interessante, pode contratar. Você que não está entendendo de futebol, né, Cadu? Esse jogador aqui você pode contratar porque ele entrega números interessantes, porque ele entrega também desempenho. É um jogador que está bem na temporada, pode evidentemente chegar ao Sport Clube Bahia, né? E não fazer todo sucesso. Toda contratação envolve alguns riscos nesse sentido. Agora, em teoria, para aquilo que ele vem jogando, e também, gente, também para as características que ele tem como jogador, eu diria para vocês que, em teoria, é sim um belo reforço para o Bahia. Tá bom, meus amigos? É isso.